A CPI do crime organizado rejeitou o relatório final que indicava ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por supostos crimes de responsabilidade. O que era para ser uma investigação séria contra o crime organizado virou mais uma demonstração de como o sistema se protege. O governo Lula articulou uma manobra clara, trocou 3 integrantes da CPI na última hora para garantir os votos necessários e enterrar o relatório. Oficialmente, o discurso é de combate ao crime organizado. Na prática, o que vimos foi proteção pura a ministros do STF e aliados. Se você quer entender como o sistema se autoprotege, mesmo quando há indícios graves contra os mais poderosos, fica comigo até o final deste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade sem filtro. Já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O relatório da CPI do crime organizado não era uma opinião qualquer. Era um documento formal, com embasamento técnico, que indicava ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade. Mesmo assim, foi rejeitado. Durante a votação, governo Lula articula a troca de 3 integrantes da CPI para mudar a correlação de forças. Resultado, relatório rejeitado com votos do PT e aliados. Debates sobre manobra política, proteção mútua e enfraquecimento das instituições. Essa troca de membros na última hora foi considerada por muitos como ilegal e antidemocrática. Trocar integrantes justamente para alterar o resultado de uma votação importante é uma manobra clássica de quem não quer que a verdade apareça. O relatório indicava crimes graves. Alexandre de Moraes foi citado por um contrato suspeito de R$129 milhões que nunca foi devidamente explicado. Decisões judiciais questionáveis e possível suspeição em casos que envolvem interesses próprios ou de aliados. Gilmar Mendes apareceu por anular quebra de sigilo em caso antigo para proteger envolvidos, além de outras decisões que levantam suspeitas de parcialidade e corporativismo. Toffoli foi apontado por decisões do caso Bancomaster e por posterior participação financeira que gerou forte suspeição. Além disso, a compra de um resort incompatível com a renda oficial de um ministro do STF. Paulo Gonet, como Procurador-Geral da República, também foi incluído por suposta omissão ou conivência em investigações que envolvem o próprio sistema. Essas indicações não eram levianas. O relatório reunia elementos concretos que, em um país normal, serviriam de base para pedidos de impeachment ou outras medidas de responsabilidade. Mas o que aconteceu? O governo Lula, que vive dizendo que combate o crime organizado, usou sua influência no Congresso para proteger os ministros do STF. Trocaram integrantes da CPI, garantiram os votos contrários e enterraram o documento. Isso revela uma verdade incômoda. Existe um grupo de poder formado por parte do STF, do governo Lula e de aliados no Congresso que se protege mutuamente. Quando um é ameaçado, todos se unem para blindar. O discurso oficial é bonito: combate à corrupção, defesa da democracia. Na prática, quando surge um relatório que aponta crimes de responsabilidade contra ministros do Supremo, o sistema reage com manobras políticas para impedir qualquer avanço. A rejeição do relatório não apaga o que foi escrito. Ele continua existindo como documento formal. Pode ser usado no futuro como base para novos pedidos de impeachment, embora seja difícil aprovar enquanto o Congresso estiver alinhado com o governo e o STF mantiver tanta influência. A CPI do crime organizado tinha como objetivo investigar organizações criminosas. No final, o que vimos foi o crime organizado dentro das instituições, a troca de membros para proteger quem deveria ser investigado. Essa manobra expõe a fragilidade das comissões parlamentares de inquérito quando o Poder Executivo e o Judiciário se unem contra elas. O Congresso, que deveria ser o poder fiscalizador, muitas vezes vira cúmplice. A percepção pública é clara: a maioria dos brasileiros quer investigação e, quando necessário, punição, inclusive de ministros do STF. A rejeição vai contra essa vontade popular e reforça a ideia de que alguns são intocáveis. Enquanto isso, o governo Lula tenta se distanciar publicamente do STF, mas na prática age para protegê-lo.
É o famoso discurso de um lado, ação de outro. As implicações são graves para a democracia. Quando o sistema impede a investigação e a punição de possíveis crimes de responsabilidade cometidos por quem ocupa os cargos mais altos do judiciário, a legitimidade das instituições é corroída. O relatório rejeitado servia como um alerta. Ele mostrava que mesmo dentro de uma CPI sobre crime organizado, os maiores indícios apontavam para dentro do próprio sistema de poder. Isso não é mais uma simples divergência política. É um ataque à democracia real, à capacidade do povo, através de seus representantes, de fiscalizar e punir quem abusa do poder. O Brasil assiste perplexo a mais uma blindagem. Enquanto criminosos comuns são investigados, ministros do STF que acumulam suspeitas graves são protegidos por manobras políticas. A troca de integrantes da CPI foi o golpe final. Em vez de deixar o relatório ser votado com a composição original, preferiram mudar as regras no meio do jogo para garantir o resultado desejado. Essa prática enfraquece não só a CPI específica, mas todo o mecanismo de investigação parlamentar. Se toda vez que um relatório incomoda o poder, ele for rejeitado por manobra, para que servem as CPIs? O documento rejeitado continua vivo como prova histórica. Ele pode ser resgatado no futuro quando a correlação de forças mudar, para embasar processos de impeachment ou outras medidas. Enquanto isso, a sociedade brasileira fica com a sensação de que o sistema é fechado em si mesmo. STF protege governo, governo protege STF, Congresso cumpre o papel de avalista. Isso gera revolta legítima. O povo quer instituições limpas, transparentes e que prestem contas. O que vimos foi o oposto: proteção corporativa disfarçada de defesa institucional. A verdade é que o STF não está sofrendo apenas uma crise de imagem passageira. Estamos diante de um esgotamento institucional profundo, provocado pela perda gradual de sua função original de guardião da Constituição e pela transformação em um poder político ativo, muitas vezes acima dos outros dois. Quando ministros passam a decidir não só questões jurídicas, mas também rumos eleitorais, liberdades de expressão e até o destino de lideranças políticas, o equilíbrio republicano é quebrado. Isso gera exatamente o tipo de rejeição popular que vimos na CPI. O pior cenário possível é que essa crise se agrave a ponto de o STF se tornar irrelevante, ou pior ainda, alvo de reformas radicais feitas por governos futuros com maioria no Congresso. Uma limpa no tribunal pode parecer distante hoje, mas o desgaste atual está plantando as sementes para isso. Carmen Lúcia foi escolhida para relatar o novo Código de Ética, mas muitos analistas veem isso como uma medida cosmética. Um código não muda a origem das nomeações, nem corrige o ativismo que já se instalou. Sem alterar a forma como os ministros são escolhidos, qualquer ética soa como letra morta. No fundo, o que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. Um judiciário percebido como parcial e politizado não consegue mais cumprir seu papel de árbitro imparcial. Se o STF continuar nesse caminho, o risco não é só de perda de prestígio, é de erosão completa da confiança da sociedade nas instituições. Além disso, o ambiente de hostilidade relatado por Carmen Lúcia afasta exatamente os profissionais mais qualificados e imparciais. Quem vai querer entrar no STF sabendo que sua família será pressionada e que sua reputação estará permanentemente sob ataque? Essa situação cria um ciclo vicioso. Quanto mais o tribunal se politiza, mais perde credibilidade. Quanto mais perde credibilidade, mais agressivas ficam as críticas e mais difícil fica atrair nomes técnicos para as vagas futuras. É importante lembrar que o STF não foi criado para ser um terceiro poder político. Sua missão constitucional é interpretar a lei de forma neutra, não ditar agendas ou proteger aliados. Quando isso acontece, o próprio conceito de separação de poderes entra em colapso. A pressão que a família de Carmen Lúcia exerce sobre ela é apenas o reflexo do que milhões de brasileiros sentem. A sensação de que o Supremo deixou de servir ao povo e passou a servir a interesses específicos de grupos políticos e corporativos.
Se nada mudar de forma profunda, incluindo critérios mais rigorosos para nomeações, mandatos fixos e maior transparência nas decisões, o STF corre o risco de se transformar em uma instituição de baixa legitimidade, cuja autoridade será cada vez mais questionada nas ruas e nas urnas. E você, o que acha? Acredita que ainda dá para salvar a imagem do STF ou já passou do ponto? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você concorda que o STF virou arena política desde 2019? Qual ministro mais simboliza esse problema para você? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Deixe o like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise sem filtro sobre o que realmente está acontecendo no poder.